Bem-vindo ao nosso canal De Tudo Um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. Fidel Castro, o líder cubano que desafiou o século XX. Fidel Alejandro Castro Ruz foi uma das figuras políticas mais marcantes, controversas e duradouras do século XX. Líder da Revolução Cubana e governante de Cuba por quase meio século, Castro tornou-se símbolo de resistência ao imperialismo, do socialismo latino-americano e de um projeto político que desafiou diretamente os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Amado por uns e criticado por outros, Fidel Castro deixou uma marca profunda não apenas em Cuba, mas também na política internacional, na América Latina e na história global. Origens e formação. Fidel Castro nasceu em 13 de agosto de 1926, na província de Oriente. Em Cuba, filho de Ángel Castro, um imigrante espanhol proprietário de terras, e Lina Ruz González. Criado em uma família relativamente próspera, Fidel teve acesso à educação formal, estudando em colégios jesuítas, onde desenvolveu disciplina, espírito competitivo e habilidades de liderança. Mais tarde ingressou na Universidade de Havana para estudar Direito, período em que se aproximou intensamente da política. Durante seus anos universitários, Fidel tomou contato com ideias nacionalistas, anti-imperialistas e marxistas, além de participar ativamente de movimentos estudantis e ações políticas. Cuba vivia um período de grande instabilidade, marcado por corrupção, desigualdade social e forte influência dos Estados Unidos sobre a economia e o governo da ilha. Esse contexto moldou profundamente a visão política de Fidel Castro. O contexto cubano e a ditadura de Batista. Nos anos 1950, Cuba estava sob o regime autoritário de Fulgencio Batista, que havia tomado o poder por meio de um golpe de Estado em 1952. Batista governava com apoio de setores militares, elites econômicas e interesses estrangeiros, especialmente norte-americanos. Apesar de certo crescimento econômico, a riqueza era concentrada e grande parte da população vivia na pobreza, sem acesso adequado à saúde, educação e direitos políticos. Fidel Castro tornou-se um dos mais ferrenhos opositores do regime. Em 1953, liderou o ataque ao quartel Moncada, em Santiago de Cuba. Numa tentativa fracassada de iniciar uma revolução armada, o ataque resultou em mortes, prisões e no julgamento de Fidel, ocasião em que ele pronunciou seu famoso discurso "A história me absolverá", no qual denunciou a injustiça social e a corrupção do governo. Exílio, guerrilha e a Revolução Cubana condenado à prisão, Fidel foi libertado em 1955 graças a uma anistia política e partiu para o exílio no México. Foi lá que conheceu Ernesto Che Guevara, figura que se tornaria central na Revolução Cubana. Juntos, organizaram o movimento 26 de julho, planejando a derrubada de Batista por meio da luta armada. Em dezembro de 1956, Fidel, Che Guevara e outros revolucionários desembarcaram em Cuba a bordo do iate Grama. Apesar das enormes dificuldades iniciais e da perda de muitos combatentes, o grupo conseguiu se refugiar na Sierra Maestra, onde iniciou uma guerra de guerrilhas. Ao longo dos anos seguintes, o movimento revolucionário ganhou apoio popular, especialmente entre camponeses e setores urbanos descontentes com o regime. Em 1º de janeiro de 1959, Batista fugiu do país e Fidel Castro entrou triunfante em Havana. A Revolução Cubana havia vencido consolidação do poder e alinhamento socialista. Após a vitória revolucionária, Fidel Castro assumiu o comando do governo cubano e iniciou profundas transformações políticas, econômicas e sociais. Grandes propriedades foram nacionalizadas, empresas estrangeiras expropriadas e reformas agrárias implementadas. Essas medidas atingiram diretamente interesses norte-americanos, levando a uma rápida deterioração das relações entre Cuba e os Estados Unidos. Diante do isolamento imposto por Washington, Fidel aproximou-se da União Soviética, adotando oficialmente o socialismo e alinhando Cuba ao bloco socialista durante a Guerra Fria. Essa decisão marcou definitivamente o destino do país, tornando um dos principais pontos de tensão entre as superpotências. A crise dos mísseis e o confronto global, um dos momentos mais críticos da liderança de Fidel Castro, ocorreu em 1962. Durante a crise dos mísseis de Cuba, a instalação de mísseis nucleares soviéticos na ilha levou o mundo à beira de uma guerra nuclear. Durante dias, Estados Unidos e União Soviética enfrentaram-se em um tenso impasse diplomático e militar,
Embora o acordo final tenha sido negociado entre Washington e Moscou, Fidel Castro teve papel central ao permitir a instalação dos mísseis e ao desafiar abertamente os Estados Unidos. A crise consolidou a imagem de Fidel como um líder ousado, disposto a confrontar a maior potência mundial em nome da soberania cubana. Política interna. Avanços e controvérsias internamente. O governo de Fidel Castro promoveu avanços significativos em áreas como saúde, educação e alfabetização. Cuba tornou-se referência mundial em medicina preventiva. Erradicou o analfabetismo e ampliou o acesso à educação superior. Esses resultados foram frequentemente citados por seus defensores como provas do sucesso do modelo socialista cubano. Por outro lado, o regime também foi marcado por forte centralização do poder, ausência de eleições multipartidárias, censura à imprensa e perseguição a opositores políticos. Milhares de cubanos deixaram o país ao longo das décadas, buscando melhores condições de vida ou liberdade política, principalmente rumo aos Estados Unidos. Fidel Castro, no cenário internacional. Fidel Castro não foi apenas um líder nacional, mas também uma figura de grande projeção internacional. Ele apoiou movimentos revolucionários e governos de esquerda na África, América Latina e Ásia, enviando tropas cubanas a países como Angola e Etiópia. Sua atuação fez de Cuba um ator relevante na política do terceiro mundo, apesar de suas limitações econômicas. Carismático, excelente orador e estrategista político, Fidel discursava por horas, cativando multidões e projetando a imagem de um líder firme, austero e ideologicamente comprometido. Tornou-se um ícone do socialismo e do anti-imperialismo, especialmente entre intelectuais e movimentos de esquerda ao redor do mundo. O período PS soviético e a crise econômica com o colapso da União Soviética em 1991, Cuba enfrentou sua maior crise econômica, conhecida como período especial. Sem o apoio financeiro e comercial soviético, o país sofreu escassez de alimentos, combustíveis e produtos básicos. Fidel Castro foi obrigado a implementar reformas limitadas, como a abertura ao turismo internacional e a permissão para pequenos empreendimentos privados. Apesar das dificuldades extremas, o regime sobreviveu. Fidel manteve-se no poder, reforçando o discurso de resistência e soberania nacional diante das pressões externas, especialmente do embargo econômico imposto pelos Estados Unidos. Declínio da saúde e transição de poder. A partir dos anos 2000, a saúde de Fidel Castro começou a se deteriorar. Em 2006, ele transferiu provisoriamente o poder ao irmão mais novo, Raul Castro, que acabou assumindo oficialmente a presidência em 2008. Embora afastado das funções executivas, Fidel continuou influente, escrevendo artigos e reflexões sobre política internacional e o futuro do socialismo. Fidel Castro faleceu em 25 de novembro de 2016, aos 90 anos, encerrando uma das trajetórias políticas mais longas e impactantes da história contemporânea. Legado histórico, o legado de Fidel Castro é profundamente complexo e polarizador. Para seus admiradores, ele foi um líder revolucionário que garantiu a independência de Cuba, promoveu justiça social e enfrentou o imperialismo com coragem. Para seus críticos, foi um ditador que suprimiu liberdades individuais, concentrou poder e conduziu o país a dificuldades econômicas duradouras. Independentemente da avaliação, é inegável que Fidel Castro foi um dos personagens mais influentes do século XX. Sua vida e liderança moldaram o destino de Cuba e deixaram uma marca indelével na política mundial, simbolizando tanto a esperança revolucionária quanto os dilemas do poder absoluto. Fidel Castro não foi apenas um líder cubano, foi um fenômeno histórico, cuja influência ultrapassou fronteiras, ideologias e gerações. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir, se descobrir e obter conhecimento com a gente.